Meus amigos, cá estamos nós, quinta-feira, altura para falar aqui um bocadinho de basquetebol e 3-1. Chico, lembras-te da última vez que alguém recuperou um 3-1 numas finais? Que só aconteceu uma vez, na realidade? Lembro-me. Lembras-te bem? Lembramos-nos todos bem? É fácil de lembrar, por acaso, mas não sei se neste momento estamos a falar de equipas com o mesmo nível. Vamos ver. Como é que tu estás? Que camisola é essa? México? Esta é do México. Ah, pois, hoje joga México, né? Na Copa. Nós uma vez por semana trazemos sempre uma camisola da nossa coleção pessoal. Isso é a SIC? Estamos em SIC é. hoje? Estou a confiar muito na net da SIC, portanto, se houver algum problema, já sabem a quem se queixar. Queixem-se à família de Balsemão. Pois não é. Mas sim, esta é a camisola do México. Porque eu pensei, vamos falar de campeões alegadamente mundiais, até fica fixe eu trazer uma camisola de uma seleção que está no Mundial de Futebol. O México já foi campeão do mundo? Não, mas os americanos é que acham que são campeões mundiais só por ganharem a NBA. Do mundo que é a NBA são campeões. Como é que dizia o outro? World Champions of what? Yeah. Como é que tu estás? Estás bem? Está muito calor, meu, aí? Está um bafo horrível. Está Vinha no carro, eu vinha a conduzir assim, parecia um caranguejo a segurar no volante. Estava quente o volante. Estava a arder. Parecia o Embanyama quando está com o jogo na linha e tem que pegar na bola. E vai à linha de lance livre falhar dois lançamentos livres. Vamos falar disso tudo, meus amigos. Não vamos perder mais tempo. Toda a gente sabe o que aconteceu, portanto não estamos aqui a dar novidade nenhuma. Maior recuperação da história das finais, uma das maiores recuperações de sempre de um jogo de playoff, mas tentar perceber porque é que isto aconteceu, não é? O que é que vimos neste jogo para que realmente os Spurs tenham passado de fazer 70 e tal pontos na primeira parte para depois fazer 30 pontos, ou lá o que é que foi, ou 28 pontos, ou lá o que é que foi na segunda. E há aqui algumas coisas que temos de abordar, mas temos que começar por aqui, não é? Última posse de bola, ou uma das últimas posses de bola, 14 segundos para o fim, mais coisa menos coisa, já não sei ao certo quanto tempo é que era. De'Aaron Fox a correr sozinho para o cesto, a ganhar por um ponto, tenta o layup, grande recuperação de OG Anunoby. O pior, eu acho que o pior é isso, é que não é totalmente sozinho, é que se ele ia completamente com o cesto aberto, acho que toda a gente perceberia ele. Mas é que mesmo assim era errado fazer o que ele fez. Mas mesmo assim era errado porque poderiam sofrer um triplo com falta, ou só o triplo, portanto tudo ali foi mal feito, mas pronto, se ele fosse completamente sozinho, acho que todos nós perceberíamos no calor do momento, apesar de ser um jogador experiente, perceberíamos... Ser um jogador experiente naquela equipa, não é? Exato. Teoricamente. Perceberíamos um bocadinho do erro. Como foi, com dois jogadores ali na cauda dele, literalmente... A recuperação do OG Anunoby é elite. Tenho visto muitas pessoas a comparar ao chase down block do LeBron, paz as diferenças, estamos a falar de jogo 7 naquele caso, mas a recuperação é elite. Mas tudo, a jogada é toda má, portanto não precisamos estar aqui a dissecar. Todos nós percebemos que o Fox devia ter corrido com a bola, perdido mais 3, 4, 5, quantos segundos fossem, vai à linha de lance livre e aí sim gela o jogo e permite à sua equipa estabilizar na defesa. Além de ele ter feito esse erro, ele depois ainda faz um outro erro, que é ir fazer a falta. Exato. A falta ao Alvarado. Não é que fazer a falta não fosse o correto. É o correto. Claro que é o correto, porque eles não tinham uma falta para dar. O incorreto é teres feito com tanto tempo no cronómetro. Exato. Porém, deixa-me só referir uma coisa que eu acho que não está a ser referida e que eu também não compreendi quando estava a ver o jogo hoje de manhã, que é porque é que o Jalen Brunson, com dois jogadores a fazerem-lhe o trap, a 8 ou 9 segundos do fim tentou aquele triplo. Eu também não compreendi bem o que é que ele tentou fazer. Porém, depois o OG Anunoby, e mais uma vez volta a falhar o Fox, porque é o Fox que não faz bloqueio ao OG Anunoby. O Fox está a defender o OG Anunoby, que está a repor a bola, vai fazer um double team, um trap ao Jalen Brunson, que eu confesso que não compreendi porquê, e depois é ele que não está a fazer o box-out ao OG Anunoby, que depois tem uma ação absolutamente brutal. Portanto, tudo correu mal ao De'Aaron Fox naqueles últimos 30 segundos. Porém, nós Chico, já andávamos a comentar que o Harper andava a acelerar a futura troca do Fox. Parece que o Fox também quer acelerar um bocadinho mais. Chico, a segunda parte do Fox foi das coisas mais
alucinantes que eu vi nos últimos anos. Ele faz 2 turnovers de parvos, um de passar a bola quando não está ninguém a olhar para ele e vai para fora, tem um outro onde dribla para o pé e a bola sai por fora. Depois, a 4 minutos do fim, a equipa estava a ganhar por 4, se não estou em erro, ele tem uma posse de bola que pode pôr a equipa a ganhar por 6 ou por 7, dribla para o pé do Brunson, vai buscar a bola ao outro lado do campo e com 6 segundos tenta um lançamento de tapa-fúrdio. A segunda parte do Fox foi impressionantemente má. Sim, e a primeira tinha sido boa, ele ainda faz um par de triplos, com a equipa também incrível a nível do tiro exterior, porque nós já tínhamos destacado ao longo dos últimos episódios que a capacidade de tiro exterior dos Spurs, quando circulavam bem a bola, e tiveram momentos de circulação de bola muito, muito deliciosos na primeira parte, ao ponto de elementos como o Fox, o Champagné, o Harper, toda a gente parecia estar de mão quente, estavam a saber potenciar muito bem o espaço fora do garrafão, e depois nós estamos aqui a destacar o Fox, mas a verdade é que o Fox foi o exponente máximo daquela queda abrupta de uma parte para a outra. Isso acho que é evidente, ainda por cima marca por completo o momento do jogo decisivo, porque eles até podiam ter recuperado 27 pontos dos 29 e perdiam na mesma e toda a gente se esquecia, entre aspas, dessa quase recuperação histórica. Mas a verdade é que foi uma discrepância enorme de toda a gente, não foi só o Fox. Sim, e eu até considero que nós falámos disto no jogo 1, quando fizemos a questão da experiência, não é? Exato. Houve pelo menos aqui, eu só apontei mas eu vou assumir que houve mais momentos, mas houve aqui pelo menos um momento, e os Knicks são uma equipa experiente, e o Madison Square Garden estava a começar a ebulir, e eles estavam, portanto, 29, 26... Eu acho que foi o primeiro jogo onde efetivamente eu senti que o fator casa, jogarem em casa, fez efetivamente algum poder no jogo. Porque... Mas deixa-me dizer isto. Houve aqui um momento em que os Spurs tiveram 8 posses de bola seguidas onde lançaram 3 pontos. Claro. E falharam todas. Isto foi só um dos momentos. Terá havido outros momentos. E muitos destes triplos nem é construção, é um passe, lançamento, falharam. Ora, uma equipa experiente aqui, com 29 pontos de vantagem, com o adversário a começar a dilapidar essa vantagem, o que tu tens de fazer é ir para a linha, jogo interior, ainda por cima quando tens o homem para o jogo interior. Portanto, não é abrandar o jogo, nem é o abrandar do género como os Lakers com o LeBron às vezes fazem, que é posse de bola onde estás 20 segundos antes de começar a fazer ações. Sim. É o abrandar no sentido de retalhar o jogo, faltas, idas para a linha de lance livre, não permitir contra-ataques, e os Spurs, se calhar também por alguma inexperiência, não fizeram isso. Chico, vou-te só pedir para tirares o micro do pé do computador, porque estou a ouvir a tua ventoinha. Assim já estará melhor. Assim já estará melhor. Portanto, achei que tem tudo a ver, não é? Porque depois o teu jogador que tem mais vezes a bola na mão não faz isso. E nós já falámos disso no jogo 1, Chico. Não sei se sentiste isso, que eles... Eu acho que eles estavam tão confortáveis na primeira parte que acharam que a coisa ia continuar. Ou seja, que os triplos iam continuar a entrar, eles a certa altura tinham 16 tentados, 11 marcados, e não é isso que acontece, não é? Normalmente as equipas... Até porque a reação dos Knicks é incrível, mas demora, não é do género. Logo no arranque da segunda parte... fazem logo um parcial de 20-0 e recuperam, Exato. Não é nada disso, exatamente. Eles a certa altura iam pelo menos a meio do terceiro período e ainda estavam a... Chico, a 9 minutos e 20 segundos do fim, o jogo estava a 20 pontos. Exato, ou seja, não é propriamente uma daquelas coisas que ficaram logo assustados com uma reação tremenda e uma entrada tremenda dos Knicks. Não, foi uma coisa mesmo... Eu acho que eles concordo totalmente contigo, que confiaram que vamos continuar com um ritmo relativamente parecido ao que conseguimos na primeira parte. Depois começou uma reaçãozinha, houve ali um afundanço, houve ali um triplo. Até houve ali um momento do Mitchell Robinson num 1-1 com o Wembanyama, que o Mitchell Robinson defendeu muito bem e o público, começou a eruptar um bocadinho. E esses pequenos momentos foram sendo faísca aqui, faísca ali, e quando começou efetivamente a bola de neve já enorme reação dos Knicks, os Spurs foram completamente abaixo. Completamente perdidos. Sim, essa foi o desfecho do jogo. Foi os Spurs. Houve ali posses de bola. Esta que eu falei do De'Aaron Fox, por exemplo, foi uma delas.
onde os Spurs não sabiam o que é que iam fazer. Tu vias eles olharem para o banco, tu vias eles a perderem muito tempo a começar as ações. Vias que eles... Eu acho que eles nos últimos 4 minutos fazem 2 pontos e foram de lance livre, ou foi algo assim do género. Foi o Castle. Exatamente, acho que foi o Castle faz um lance 3, 4 minutos. Tu não podes, num jogo desta importância, isso é autocrucificaste, é enforcar-te ali em plena praça pública. E há a questão que todos nós percebíamos que eles tinham um objetivo, que era atacar o Jalen Brunson. Sim. Atacar o Jalen Brunson. Só que eles demoravam tanto tempo a começar as ações que quando o Julian Champagnie, que normalmente é o jogador que o Brunson está a defender, o atirador, chegava para as ações, já estava pressionado. O tempo já era pouco. Portanto, foi um colapso dos mais... Foi um colapso quase tão grande, porque esse aí foi ainda mais, em menor curto tempo, dos Cavaliers no jogo 1 da final de conferência, onde também estavam com 20 pontos de avanço e de repente foram completamente engolidos. E isto vai pesar. E a verdade é que já é o segundo jogo em que eles perdem por culpa própria. Jogo 2 e agora o jogo 4. Nas finais, perderes um jogo por culpa própria, acontece. São 7. Toda a gente quer que sejam 7 jogos. Em 7 jogos, teres um que te correu tudo mal, acontece. Teres um erro num momento importante, acontece. Nós podemos falar da experiência, da juventude desta equipa. Eu volto a repetir, com um pingo de respeito e outro pingo de azia. Eles não estavam com esta atitude nem com esta mentalidade na final de conferência contra o Standard. Os holofotes às vezes brilham muito forte. E parece que esta equipa, nestas finais, e obviamente que isto é daqueles momentos que pode definir uma carreira em termos de aprendizagem para não voltar a acontecer, está-se a deixar levar por este palco onde chegaram, talvez, entre muitas aspas, demasiado cedo. Sim. Porque ninguém esperava que chegassem tão cedo. Houve aquele lance do Wembanyama que fica na retina, houve agora este comeback histórico. Eu até acredito que eles agora em Santo António consigam... Aliás, eu espero, porque senão isto acaba muito cedo e não tem piada. Acaba já sábado para domingo? Eu acho que não me recordo da última vez que uma final foi em 5 jogos, porque também a minha memória não é a melhor. Lá está. Houve o segundo ano do Kevin Durant em Golden State, que foi 4-0. Mas esses também não contavam. Esse não conta, é verdade. Esses deram 4-0 e 4-1. Os Lakers aos Orlando Magic em 2009 foi 4-1. Pois foi, tens razão. Mas pronto, isso já foi já foi há 15 anos, 17 anos. Portanto, eu espero genuinamente que eles reajam bem a San António, mas não espero enganar-me, genuinamente, porque se nos enganarmos... É um soco demasiado forte, não é? É isso, mas para uma equipa tão jovem, com um treinador jovem, que está a dar tantos tiros nos pés... Eu queria falar de alguns desses tiros nos pés, porque este jogo parecia que estava destinado a ser o empate, e se fosse o empate... eu acho que os Spurs ganhavam a série, porque os Knicks iam entrar em completo colapso se perdessem. Não é os Knicks jogadores, porque esses já percebemos que têm se calhar uma das equipas mais coesas e mentalmente fortes da liga toda, porque as recuperações que eles fazem constantes, eu estava a ver um dado qualquer que nos últimos 3 anos eles já recuperaram para aí 10 vezes desvantagens de 20 pontos em playoffs, o que é insano, mas pronto. Mas era o colapso da cidade, os bilhetes mais caros da história, e de repente perdiam os 2 jogos em casa. E tudo isto parecia que estava destinado. Primeiro minuto de jogo, aliás, primeira posse de bola ofensiva dos Knicks, Karl Anthony Towns faz uma falta ofensiva. Segunda posse de bola, ou segunda ou terceira posse de bola ofensiva dos Spurs, há uma falta marcada ao Victor Wembanyama. O treinador dos Spurs pede review. Essa falta passa de falta defensiva do Wembanyama para falta defensiva. Passa de falta defensiva do Wembanyama para falta ofensiva do Karl Anthony Towns. E de repente o Towns em 1 minuto e meio, tem 2 faltas e vai para o banco. Depois, os lançamentos estavam a entrar todos. Eles terminaram com 70%, ou lá o que é que foi de lançamentos no primeiro período, quase 40 pontos. Portanto, parecia que estava tudo destinado a ser uma vitória dos Spurs. Porém, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, voltaram a fazer aquilo que fizeram no jogo 1, que foi Victor Wembanyama em Karl Anthony Towns na maioria do tempo. Já falei disto algumas vezes. Acho que não é a melhor solução, porque eu quero ter o Victor Wembanyama o mais perto, entre aspas, mais perto daquela área restritiva possível. E o Towns, depois desse péssimo arranque,
senti que se adaptou muito bem venho cá fora umas vezes, vou lá dentro outras vezes, consigo fazer umas trocas através do bloqueio para poder afastar-me um pouco mais do Wembanyama e poder fazer esse ataque. É isso. E reparem bem na quantidade de vezes que o Jalen Brunson conseguiu atacar o cesto e marcar debaixo do cesto neste jogo 4 em comparação com o que ele tem feito nos outros jogos, porque não consegue lá ir abaixo porque tem Victor Wembanyama à frente. Portanto, isso achei que foi um erro. E depois achei que foi um erro brutal. Acho que aqui não é um erro de decisão, é um erro de capacidade de reação, que é, portanto, no primeiro período, aliás, na primeira parte, os Spurs estavam a marcar tudo o que era lançamento exterior, eles estavam a marcar, eles tinham, como eu disse, a certa altura, 11 dos primeiros 16 triplos entraram. Exato. Mas isto não estava a apagar a dificuldade que eles estavam a ter em servir o Wembanyama debaixo do cesto. E isto foi algo que eu senti logo na primeira posse de bola. Eu até apontei aqui. Primeira posse de bola, pick and roll de Aaron Fox, Victor Wembanyama. Quando o Victor Wembanyama corta para o cesto, o Josh Hart espatou-lhe logo uma cotovelada nas costelas. E a partir daí, os Spurs nunca conseguiram explorar a área pintada com o Victor Wembanyama. É verdade que os triplos estavam todos a entrar, portanto, parecia que não ia importar. Mas depois, quando chegaste à segunda parte e os triplos já não estavam a entrar, tu já não tinhas armas para servir o Wembanyama debaixo do cesto porque não o fizeste o jogo todo. Exato. E eu achei que aí o Mitch Johnson deveria ter parado o jogo a determinada altura e dizer, ok, as próximas 3, 4 posses de bola é só Victor Wembanyama no post ou ali na linha de lance livre, bola para ele. E ele tem até uma bola muito, muito esteticamente bonita, em que ele está defendido pelo Mitchell Robinson, faz o pump fake, o Mitchell Robinson sobe e ele depois com um passe vai lá abaixo meter a bola. E eu achei que os Spurs demoraram muito tempo a chegar aí. Quando tentaram chegar aí, já não conseguiam, porque os Knicks estavam num role tão grande que depois já não conseguiam. Mas aí também tu referiste a cotovelada do Josh Hart. Eu acho que, não sei se é de propósito, se é sem querer, mas quase que eu gosto de pensar que é de propósito, porque jogaram um bocadinho com o psicológico, porque tem-se falado muito daquelas cotoveladas do Wembanyama quando está no momento da rotação, que todos os jogos temos um episódio diferente. E ele tanto acerta no Jalen Brunson, tem ele teve uma fala flagrante, não é? É isso, tanto acerta nos jogadores pequeninos como o Jalen Brunson, que é mais fácil de acertar, no caso dele, como é enorme, como acerta num Mitchell Robinson, que é, entre aspas, perto da altura dele. E esses momentos de, ok, tu vais nos dar cotoveladas na cara, eu dou-te já aqui uma cotovelada nas costelas, que é para tu perceberes que isto não é tudo teu. E houve ali uma jogada do José Alvarado no Victor Wembanyama, que tirou-lhe as pernas. Exato. Eu não percebo como é que não foi falta flagrante, sinceramente. Eu também não, por acaso, olha, já nem me estava a lembrar desse momento e na altura fiquei com essa impressão, mas esse é daqueles momentos que eu acho que os Knicks souberam quando levar o jogo para a lama, e isso é experiência. Eles sabem que no papel os Spurs têm jogadores mais talentosos, puramente basquetebolisticamente talentosos, depois a parte tática e a experiência são... E tem Victor Wembanyama que faz a diferença. Tem Victor Wembanyama, mas os Knicks souberam quando é que tinham que levar o jogo para a lama, e aquela segunda parte foi muito disso, foi muito de levar o jogo para a lama, porque como nós referimos, o início do jogo não foi toma lá 5 triplos seguidos para nos aproximarmos, mas foi, vou ser rijo aqui, vou ser rijo ali, vou ganhar ressaltos, vou lutar, nomes como o Alvarado, que na teoria se calhar nunca teriam lugar, já vamos falar sobre ele, não teriam lugar nestas finais, e no quarto período então apareceu de uma forma tremenda. Estes role players que aparecem no momento certo, como por exemplo apareceu o ano passado o TJ McConnell, a certa altura, isto é que faz a diferença, são estes role players que tu não dás nada, entre aspas, durante 3 rondas dos playoffs, e depois sabes perfeitamente em que momento de um jogo ou de uma série é que o deves utilizar. E os Knicks nesse sentido foram geniais, e eu nunca pensei estar a dizer isto na equipa do Mike Brown em pleno 2026. Eu ia falar disso, era aqui o ponto que eu tinha aqui, que era falarmos de Mike Brown. Há ali um momento, nos últimos, sei lá, 6, 7, 5 minutos, o que quer que seja, em que dentro do campo está José Alvarado e Jalen Brunson. Eu não sei se este dado é verdade, eu ouvi isto num outro podcast que estava a ouvir na hora do almoço. Eu não fui confirmar, não sei se é verdade, mas nos playoffs, sabes quantos minutos é que o José Alvarado e o Jalen Brunson tinham jogado juntos até este jogo? Opá, não faço ideia, mas... Zero. Okay. Nunca tinham jogado juntos. Nunca tinham jogado juntos. Eu não sei se é verdade. Ouvi isto num podcast, vou assumir que eles fizeram a investigação. Não é um dado assim tão estranho. Exato, normalmente quando sai o Brunson, entra o Alvarado. Estás a jogar com 2 bases muito pequenos, não é? Exato. Portanto, o risco era ter duas liability... duas liabilities, sim.
Aliás, houve uma ou duas posse-bola em que, por exemplo, o Harper explorou bem o tamanho que tem em relação ao Alvarado, apesar do Alvarado ser um daqueles jogadores que se mexe bem e normalmente consegue chegar de primeira à posição que tu. É chato, é rato a defender porque chega rápido ao sítio onde tu queres chegar e de repente ele está lá, mas pronto, mas o tamanho é o que é. Mas Mike Brown, que é um treinador que nós, portugueses, aprendemos a odiar, que se pensarmos na carreira dele, muitas das críticas era que tinha dificuldade em leituras. Eu lembro-me, por exemplo, quando ele passa pelos Lakers, foi um treinador aborrecido e rapidamente perdeu os jogadores por causa disso. Mas o que ele faz em colocar, e depois perguntaram-lhe isto na conferência, de ele ter colocado Jalen Brunson e José Alvarado. E a explicação que ele deu, que eu achava que era a razão, e ele depois confirmou que é, a partir do meio do terceiro período, os Spurs estavam tão desesperados que eles passaram a fazer traps e double teams ao Jalen Brunson constantes. E uma das dificuldades dos Knicks durante o ano todo é, quando a bola não está na mão do Brunson para iniciar o ataque, ou tentar penetrar e depois começar a blender a funcionar, quem é que faz isso? Porque o Giannunobi não é esse jogador, Michael Bridges também não é esse jogador, e Karl Towns também não é esse jogador, e Josh Hart também não é esse jogador. E portanto, eles terem um segundo ball handler, quando os Spurs estavam tão desesperados a fazer traps ao Jalen Brunson, permitiu aos Knicks muitas vezes atacar 4-3 com um ball handler com a bola na mão. E isso permitiu, há um lançamento icónico do Giannunobi no canto. E o Giannunobi está a fazer, para mim, se calhar, Finals MVP, se a final acabasse agora, era ele, tanto defensivo como ofensivamente está a ser absolutamente incrível. E portanto, grande trabalho do Mike Brown, que é verdade que se pensarmos na primeira parte onde ele usou tipo 12 ou 13 jogadores, jogou o Akport e jogou o Jeremy Sohan e não sei o quê, parecia que estava um bocadinho perdido, mas quando chegou à altura foi ele que brilhou e não foi o Mitch Johnson. E aí, Chico, ao encontro do que tu disseste, treinador também inexperiente. Exato. Mas a própria parte de experimentar 12 jogadores na primeira parte, face à redundância, entre aspas, era ele a ver, este plano não me está a dar, o plano B não me está a dar, o plano C, vamos ver o que é que dá. Às vezes isso é sinal de desespero e é compreensível que passe essa imagem e passou um pouco essa imagem no momento. Eu estava a sentir isso. Mas a verdade é que se tinha corrido bem, nós dizíamos o quê? Ele confiou no fundo da rotação e correu bem. E aí no final das contas correu-lhe tudo bem. E o Alvarado é um jogador, é daqueles jogadores chatos, mas é um jogador chato no bom sentido. E ele sabe picar, aliás, ele começa às finais a picar o champanhe, porque eles têm uma história de Chico, só para tu... Pois tem, exatamente. Ou seja, estes pormenores às vezes passam um pouco despercebidos, mas ele foi buscar o Alvarado para picar o champanhe e eles fazem ali uma troca de triplos no jogo 1, super divertido, e os Knicks sacam o jogo. Estes pormenores podem fazer a diferença para os minutos a seguir. Chico, sabes o que é que faz a diferença? Fez a diferença para o Alvarado no quarto período, tanto defensivamente como ofensivamente. Sabes o que é que faz a diferença? Eu nem tinha bem noção disto, só agora é que estou a ver. Portanto, último período, são 12 minutos. José Alvarado jogou 9 minutos e 40 segundos desse último período. Também não me apercebi que tinha sido tanto tempo. Chico, 3 em 3, 2 em 2 de 3 pontos, plus minus no último período de mais 17. Portanto, a recuperação está aqui. Obviamente não é o José Alvarado sozinho, mas ele participou na recuperação toda. Está aqui. É isso que faz a diferença. Eu acho que qualquer equipa precisa de um TJ McConnell, de um José Alvarado. Acho que é aquele tipo de jogador que nos jogos difíceis, nos momentos em que é preciso ir à lama, são estes jogadores. Não é só isso, Chico. Neste caso específico, eles puderam aliar o facto de eles terem esse tipo de jogador a um jogador que fazia sentido estar no campo. Tu às vezes tens jogadores que são esse tipo de jogadores, mas que depois não faz sentido estar no campo e só estão no campo porque, que é por exemplo o caso dos Lakers com o Vanderbilt, que toda a gente diz, os Lakers precisam quando o Vanderbilt joga, só que depois ele, quando está a jogar não faz sentido porque ele não lança e perde-se na defesa. Aqui não, que fazia todo sentido ter o José Alvarado, não só para defender, mas especialmente para ser segundo ball handler. Portanto, grande trabalho do Mike Brown, que está a brincar a um jogo de igualar Nemias Queta em títulos de campeão. Mas o Nemias chegou primeiro, portanto, na teoria... É verdade, o Nemias chegou primeiro, é verdade. Muito bem, olha... Agora estou muito curioso, e ainda por cima, acho que finalmente, nós estávamos muito à espera deste ambiente que vimos ontem no Madison Square Garden, porque toda a gente já estava a falar. Eu senti, não sentiste no jogo 2 também, no jogo 3? Eu por acaso no jogo 3 acho que começou com esse ambiente que toda a gente esperava,
foi-se abafando à medida que eu só acho que é possível que, pela presença do presidente dos Estados Unidos no jogo, o ambiente tenha ficado um bocadinho mais sério, mais estranho. Não digas o nome, senão depois o YouTube mete-nos um flag. Mas achei que pode ter condicionado. Mas eu, por acaso, estava a ver o jogo. É verdade, nós não vemos o jogo pela transmissão, portanto não é igual. Claro. Mas eu, por acaso, senti tanto no jogo 2 como... Desculpem, tanto no jogo 3 como agora foi insano. É isso. Há ali um momento... Eu por acaso até apontei. Tentar comparar o que vimos nesta última madrugada com o que vimos no jogo 3. Achei que no jogo 3... A circunstância do jogo também é diferente, não é? São diferentes. Eu acho que como os Spurs estavam sempre a responder no jogo 3 às investidas que os Knicks iam fazendo, nunca houve tempo para o hype crescer exponencialmente. Era crescia, descia. Aqui não, aqui começou muito alto, baixou muito com a grande entrada dos Spurs e depois a segunda parte foi sempre a subir. Com qualquer ação, com um roubo de bola, com um abafo, com um ressalto. Chico, há ali um momento em que há um triplo, eu acho que é do Shemet. Alguém marca um triplo. E a vantagem passa de 22 para 19. E o pavilhão estava louco. E estavam a perder por 19 pontos já na reta final do terceiro período. Mas estavam a sentir. Para eles isso era o início do comeback. E foi, não é? Mas para eles aquilo era sinal que não, nós ainda temos vida. E o meu respeito, porque não respeito muito os preços dos bilhetes que eles implementaram. Eu vi qualquer coisa que é os preços mais caros da história, ou seja, no global nunca houve um evento desportivo, nunca houve um evento esportivo no mundo com bilhetes tão caros. Sabes que os norte-americanos têm que arranjar a maneira de ter esses recordes. Antigamente era do Mundial de Futebol e tudo mais, eles têm que arranjar a maneira agora, não sei se viste, já que estamos a falar disto, portanto este é o primeiro Mundial com 48 seleções, não é? Sim. E um departamento qualquer dos Estados Unidos fez agora uma publicação, começa o Mundial, a dizer que os Estados Unidos estão orgulhosos de apresentar o maior Mundial da história, ou seja, 48 equipas, como se não fosse uma coisa já planeada tipo, há 30 anos pela FIFA. Pronto. Não, mas pronto. E dividido por 3 países, como se eles tivessem organizado aquilo só por eles. Mas pronto, é mentalidade. Eu estava a ler alguém que tinha bilhetes, ou seja, tinha comprado, daqueles tolos que compram bilhetes para os jogos das finais, tipo, no início da fase regular, coisas assim. Ele comprou os bilhetes, os Knicks estão nas finais, ele vendeu os bilhetes, Chico. E foi parvo, porque se ele tivesse esperado, ele tinha feito ainda mais dinheiro. Mas ele vendeu os bilhetes, 2 bilhetes, a meio do pavilhão, digamos assim, portanto não é cá à frente. Ele vendeu os 2 bilhetes, cada um por $30 mil. $30 mil. Foi disso, ele tinha esperado até ao dia, então ele vendia. Exato. Pelo dobro. Vendia se calhar pelo dobro. Mas pronto. Seja como for, vem agora aí o jogo 4. Por princípio, desculpa, o jogo 5. Por princípio, eu acharia que era possível os Spurs ainda terem uma última palavra nesta série. Porque acho que o talento e a equipa aprende rápido. O problema é que eu concordo contigo. É um soco tão grande no estômago serem já 2 jogos que eles perdem e este então de forma tão dramática que eu acho que eles não vão recuperar. Eu acho mesmo que a série vai fechar no sábado. Achas que acaba em San António? Eu acho que os Spurs têm talento para discutir a série ainda mais, mas é um soco tão grande. Eu não sei se os Knicks também... Eu acho que os Knicks, pronto, estão com uma fezada daquelas grandes, mas eu não sei se eles também não relaxam, entre muitas aspas, um bocadinho neste jogo para poderem fechar em casa. Se o jogo 2 nos ensinou uma coisa, é que esta equipa é muito séria, Chico. Sim, uma equipa liderada por Jalen Brunson muito séria. É que tu falaste há bocadinho do Finals MVP. E era muito bem entregue ao Giannobi, atenção, era muito bem entregue. Até ver os números dele na série. Eu acho que era daqueles anos em que eu a entregava facilmente a 4 jogadores. Então. Porque eles foram uma equipa, no verdadeiro sentido da palavra. Eles têm sido uma equipa no verdadeiro. Já tivemos o Brunson a liderar a equipa depois de sair 2 vezes lesionado. Já tivemos o Towns, que está a jogar contra o suposto melhor ou o segundo melhor posto do mundo e a mostrar uma maturidade que se calhar muita gente não achava que o Towns tinha. Mas os últimos 2 jogos já foram mais à Towns. Sim, mas isso também não podemos pedir. Um relógio estragado acerta 2 vezes ao dia, não pode acertar 4.
Já tivemos um Josh Hart a levar o jogo para a lama, o OG Anunoby, como tu eu vou dizer, para mim o OG Anunoby, para já o que ele está a fazer a nível de lançamento é insano, mas não é só agora, é o playoff inteiro. Mas eu vou dizer porque é que eu não equaciono o Josh Hart. Porque o Josh Hart ia estragando tudo. O Josh Hart falha o layup / afundanço que poderia ter posto os Knicks à frente. E quando, eu agora estou na dúvida se é o Castle ou se é o Harper, eu acho que é o Castle, os tais 2 lance livres que tu falaste, que é quando os Spurs recuperam a liderança, é o Josh Hart que adormece a ver a bola e é ultrapassado pelo Castle no ressalto ofensivo. Mas o Josh Hart... Só para dar emoção ao jogo, ele fez para ser ainda mais histórico, não é? Exato. O Josh Hart é um jogador que já quando ele estava nos Lakers, e ele é encontrado entre aspas pelos Lakers, é daqueles jogadores que é impossível tu não gostares. Mesmo houve um jogo quando ele não marcou pontos, ou estava ali tipo quarto período e não tinha marcado pontos, e tu ias ver, ele tinha 12 ressaltos, 6 assistências, 2 roubos, 2 blocos, e é daqueles jogadores. As equipas campeãs normalmente têm todas um jogador destes, e o Josh Hart é incrível, e portanto... Sim, ele enche a folha estatística sem precisar de fazer 20 pontos. E com significado. Os ressaltos que ele ganha são importantes. Às vezes ganha aquele ressalto ofensivo que é importante, faz aquele bloqueio que é importante. Ele leva a porrada que é preciso e dá a porrada que às vezes é preciso. Ele nestas finais já deu e já levou, portanto também sou muito fã. Esse eu não me importava que fosse parar ao Oklahoma. Tu desses já lá tens vários desses. Sim, então lá está, casava bem com o resto da malta. Sim, juntar os não atiradores todos ali à volta do cheio. Muito bem, vamos ver. O jogo foi incrível. As finais é engraçado porque está 3-1 e poderíamos dizer está a ser inclinado, mas se formos a ver as margens, Chico, da série, só houve um jogo que ficou por 10 pontos, que acho que foi o primeiro, e ficou a 10 pontos porque a certa altura, o jogo estava equilibradíssimo no final, depois a certa altura é que com os lances livres os Knicks subiram, mas temos 105-95, 105-104, 115-111 e agora 106-107, portanto já tivemos 3 dos 4 jogos decididos por menos de 5 pontos. Mas tem a curiosidade que em todos os jogos os Spurs deixaram fugir uma vantagem muito... Chico, em todos os jogos os Spurs tiveram vantagens a mais de 10 pontos no primeiro período. Sim, eu vi essa estatística hoje, que eles no cômputo geral dos jogos das finais já tinham perdido vantagens de quase 100 pontos, algo assim do género. Eu até diria, sem ter a certeza do que vou dizer, eu diria que os Spurs lideraram muito mais tempo do que os Knicks. É provável, é muito provável. Diria que sim. Mas lá está, isto é um círculo. Não querendo ser repetitivo no nosso episódio, é a experiência. Uma equipa não pode ter essas vantagens todas e deixar fugir tantos jogos. Não pode. Sim. E isso, lá está, eu repito, eu espero estar enganado, porque isso queria dizer que tínhamos mais 3 jogos emocionantes para viver, mas caso se confirme a derrota nestas finais dos Spurs, estou curioso para perceber a trajetória que eles vão querer fazer no verão. Vão perceber que precisamos mesmo adicionar aqui 2 ou 3 peças mais possantes, mais experientes, ou vamos perceber que somos muito novos e que é o passo certo para... Chico, há 2 caminhos, e os 2 caminhos são a imagem, e não é só isso, são os teus standards são o exemplo perfeito, que é ou podes fazer o que os standards fizeram, que é ir buscar o Hartenstein e o Caruso, obviamente não é o Hartenstein e o Caruso, mas o equivalente dos jogadores que tu achas que precisas. Se calhar eu diria que eles precisam pelo menos de um extremo que lhes possa dar algum tamanho, porque apesar deles serem atléticos, fortes, tu já falaste disto quando foi o jogo 1, eles são uma equipa pequena, apesar de terem o homem de 2,30 m, mas o resto é uma equipa pequena, muitas vezes até estão com 4 bases dentro do campo ao mesmo tempo. Portanto, podem ir por esse caminho, ou podem ir pelo... Aliás, até há um terceiro caminho. Ou podem ir pelo caminho que tu falaste, de, como o Chico disse bem há bocadinho, não era esperado que nós estivéssemos aqui. Portanto, nós ainda temos... Se pensarmos que o Victor Wembanyama está no 4º ano de liga, ou no 3º ano de liga, Castle está no 2º, Harper está no 1º, eles podem simplesmente dizer, ok, pronto, perdemos, era o esperado, ou pelo menos é o normal, dentro do nosso timeline, mais um ano. Ou podem ir pelo terceiro caminho, Chico, que é realmente dizerem, ok, não faz grande sentido termos aqui o Fox, vamos tentar trocar aqui o Fox por alguma coisa, por 2 peças, por exemplo. Não é fácil, porque o Fox é um daqueles bases que
tem que ser muito específica a equipa que o quiser e tem que ser, até por causa do contrato e não sei o quê, não será fácil aos Spurs trocarem o Fox, mas há estes 3 caminhos. Estou curioso para ver e depois teremos tempo a falar durante o verão, certamente, sobre isto. Chegamos, vamos embora. Como é que está? Conta-me, Benfica, tu tens andado aí a viver este Benfica-Porto? De basquete, não tenho sentido. Eu tenho enviado os meus. Eu sei, mas tens estado a sentir o acompanhamento. Eu sei, tens enviado. Olha, está a ser uma final melhor do que eu esperava, porque aquele primeiro jogo foi daqueles jogos em que correu tudo mal ao Porto. O Porto perde à grande, mas o Benfica mostrou que tinha uma coisa em falta, que foi aquele instinto matador, que é a ganhar por 20 ou 30 o jogo todo, deixou o Porto ir-se aproximando. Quem vê o resultado final pensa, foi uma vitória confortável, devia ter sido ainda mais confortável, porque uma equipa não pode... Porque esses pequenos momentos, olha, fazendo a relação entre a NBA e a nossa liga, com as devidas diferenças, como é óbvio, esses pequenos momentos é que dão a faísca ao adversário. E o Porto teve também a perder, teve a ganhar por muitos no jogo 2, teve a perder por muitos, entre aspas, por 10, numa fase muito adiantada do jogo, já no terceiro, quarto período, e o Benfica deixou sempre essa faísca, e nós sabemos que o Porto tem sempre uma faísca extra quando é contra o Benfica, contra o Sporting, e alimenta-se muito dessas faíscas. E agora roubou o fator casa, vamos ter 2 jogos no Porto. O Benfica já ganhou no Porto algumas vezes num passado recente, ou seja, não está nada decidido, mas o Porto é muito mais forte frente aos seus adeptos, portanto o Benfica, que é tetracampeão nacional, não quero estar aqui a dizer mal, acho que é tetra. Acho que é tetra, tem que se meter a jeito, sabendo que tem as armas para isso e sabendo que não pode deixar alimentar essa tal faísca que estou a referir, porque o Fernando Sá, eu gosto muito do Fernando Sá, para ser sincero, ele comete alguns erros aqui e ali, ele já vai em 2 finais seguidas perdidas para o Benfica, certamente quer impedir a terceira, porque isso seria um murro no estômago do projeto muito grande, mas não tendo o poderio financeiro que o Benfica tem sempre, não desvalorizando o poderio financeiro que o Porto tem, não é? Sim, mas o Benfica está num nível acima. O Benfica está num nível acima dos restantes. Vai conseguindo aqui e ali, mesmo com alguns erros de scouting que ele próprio assumiu no passado. Ele disse mesmo, tivemos jogadores que me desiludiram pela forma como abordaram finais e jogos importantes. Vai batalhando muito bem. E aliás, a estrela deste jogo, por exemplo, para quem não está a par, foi o Cornelius Hudson, que é um jogador que há não muito tempo estava no Vitória. E nós ficamos, ok, o Porto foi buscar um jogador ao Vitória, mas é importante dar esse voto de confiança, porque uma coisa é fazer 30 pontos pelo Vitória, outra coisa é fazer 41 pontos no jogo 2 das finais pelo Porto contra o Benfica no Pavilhão da Luz. Isto é sinal que há aqui trabalho de olho, entre aspas, e trabalho tático. Estou muito entusiasmado para ver a reação do Benfica. Quando é que é agora o jogo 3? O jogo 3 é já esta sexta-feira. Esta sexta. Nós estamos a gravar. Curiosamente, será na sexta-feira o jogo 3. Quando começa a final do futsal também. Quando começa a final do futsal. Na verdade, vamos ter um fim de semana incrível, porque temos sexta-feira jogo 3 do basquete, jogo 1 do futsal, e no sábado temos jogo 1 do hóquei em patins. Ou seja, a nível de modalidades... E deixamos já agora, já que estamos a falar de modalidade, há também no sábado, se eu não estou em erro, o jogo que pode ser decisivo no futsal feminino. O Benfica e o Nuno Álvares. O Benfica está 2-1. Se ganhar agora... 2-1? É 2-1? Sim. É melhor de 5. Está 2-1. Exato, está 2-1. Teve aquele jogo com muita polémica, depois o Benfica ganhou em casa, que também é uma final que está a dar que falar. Portanto, convido-vos também a ouvirem o nosso 5-4, que tem lá também um bigode muito bonito a falar. É verdade, é verdade. Nós somos muito ecléticos. E já para não falar do Campeonato do Mundo que há também por aí, não é? Não sei se já ouviram falar. Olha, vamos embora. Exatamente. Vamos embora. Nós voltaremos na segunda. Que já recebi antes de despedir, eu vou aproveitar o espaço que vocês não sabem, mas eu e o Igor não falamos assim tanto, não é? Não nos queremos fartar um do outro. Estás confiante para Portugal no Mundial? Não. Eu estava, deixei de estar depois. Antes de ver este particular, não foi? Não, é que eu fui ao Chile e agora vi este e deixei logo de estar confiante, então pronto. Olha, vou usar as palavras que estão a correr mundo, que não foram no nosso podcast, foram na sua estação de televisão, Carlos Daniel, que disse assim: enquanto Portugal não se mentalizar que tem um problema na frente, podemos florear à vontade que não vamos ser campeões do mundo. Portanto,
É o que é. Vamos andar. Já estou a ver os comentários a rasgarem-nos todos, meus amigos. Vamos embora. Deixem-me só dar esta última nota. Nós voltaremos na segunda. Já estávamos aqui a gravar e o Ricardo Brito Rei já me estava aqui a mandar mensagens a ver se podíamos gravar na segunda e não na terça. Fica já aqui a confirmação ao Ricardo que sim, podemos gravar na segunda. E deixem-me só dizer que amanhã vou ter um dia, pela primeira vez, com alguma liberdade. Vou finalmente tratar dos prémios das Fantasies das 4 ligas do Afunda, preparar as ligas do próximo ano, vão haver vagas. Não dês nada ao Daniel, o Daniel não merece nada. Não merece nada, pá, não merece nada na vida. Vou também, vão abrir vagas, portanto, eu já tenho recebido algumas mensagens de malta interessada, eu não sei ainda quantas vagas é que vão abrir, mas sei que vão abrir vagas, porque já temos pelo menos 2 desistências, uma delas, o Freitas. E portanto, quem quiser entrar, mande mensagem e eu depois farei chegar a informação. igor.concalvos@00.pt. Vamos embora? Se conseguir, em que divisão é que tu vais estar? Só para eu esclarecer aqui. Meu amigo, eu vou estar com uma equipa em cada divisão. Já viram? É que o homem não ganhou, só para que fique claro. Ganhei. Liga 3 ganhei, meu amigo. Pronto, então devias estar na Liga 2. Não, porque claramente tu não compreendes. Portanto, como isto foi o ano 0... Eu sei, exatamente, os três primeiros de cada liga vão para a primeira divisão e eu, curiosamente, fui aos playoffs em todas, portanto, mas tenho que ter uma equipa em cada porque senão não consigo organizá-las, né? A vida é mesmo assim. Bem, vamos embora. Eu vou estar na divisão 2, que é a melhor divisão delas todas. É? Vai estar na divisão 2, ainda não fiz esse cálculo. Acho que fiquei em, posso estar a dizer mal, mas eu acho que fiquei em quarto. Então é a divisão 2. O Ricardo vai entrar, que ele chateou-me a cabeça. Acabou-se a diversão. O Ricardo vai ganhar a todos. Não vai nada. O Ricardo nunca. Aliás, eu ganhei ao Ricardo aí numa fantasy em playoff. O Ricardo devia ser obrigado a usar o Towns para o ano. Pois devia. E devia treinar a equipa como o Mike Brown. Bem, vamos embora, meus amigos. Se tiverem dúvida. Desculpem, agora ia dizer a versão futsal. Não. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.